Acompanhe até o final, porque hoje nós vamos mostrar para você como você não sabe respirar e como você pode melhorar a sua vida, a sua performance, a qualidade da sua rotina, inclusive a qualidade do seu sexo, simplesmente aprendendo a respirar. Vem com a gente até o fim, bora lá. Fala galera, estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje o nosso podcast vai abordar um tema que você o faz ininterruptamente 24 horas por dia desde que nasceu. Nós vamos falar sobre respiração. Então, respire, não pire, compartilhe e vamos nessa. E para falar sobre respiração, vou convocar aqui a nossa já clássica, tradicional banca. Começo convidando o nosso queridíssimo Otávio, o nosso amigo famoso Crica. Fala aí, Otávio. Salve, salve, galera. Que legal, né? Esse suspense. Vou chamar aí ficamos nós três, assim, quem ele vai chamar? Sou eu primeiro. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no nosso podcast semanal, reunido com essa banca irada para falar de um tema super legal, respiração. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E compondo o nosso quarteto fantástico também, convido o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, que para o Otávio não ficar triste, que só ele tem apelido, nosso queridíssimo careca brilhante, né? Fala aí, É isso Vilmar. aí, galera. É isso aí, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos desconstruir para construir novamente. Você vai deixar de fazer o que você sempre fez no modo automático para fazer de uma forma mais consciente. Então, respire fundo, pegue uma pipoca e vamos ao nosso podcast. Gostei desse, pegue uma pipoca, adorei. Até porque agora o nosso podcast ele também está sendo editado em vídeo e publicado no YouTube, né? Então também pode se acompanhar por lá. E lá da Ilha da Magia, de Floripa, o nosso querido editor, o cara que deu o pontapé inicial para nós termos aí esse podcast, nosso querido Diego Ferraz, o amante da sétima arte, o cara que sofre editando e tirando todos os nossos es e ans e tudo mais dos nossos vícios de linguagem. Fala, Diego. Salve, salve, galera. Um prazer estar novamente com vocês aqui, cortando muitas puxadas de ar também do áudio e veremos hoje nesse episódio falando sobre respiração. Vamos que vamos. Que entrada. E ligando aqui também, e respirando e comentando aqui de Curitiba também, eu, Malaquini. Vamos seguir com o nosso podcast focado na sua evolução. E hoje esse tema é para que você perceba como é possível melhorar a sua qualidade de vida, como é possível melhorar a gestão das emoções, como é possível melhorar, inclusive, a qualidade do seu processo. Ih, fudeu, de linha de raciocínio. Vamos lá. Acompanhe até o final, porque hoje nós vamos mostrar para você como você não sabe respirar e como você pode melhorar a sua vida, a sua performance, a qualidade da sua rotina, inclusive a qualidade do seu sexo, simplesmente aprendendo a respirar. Vem com a gente até o fim, bora lá. Vamos abrir o primeiro bloco aqui, sacudindo quem está nos escutando para que a pessoa verdadeiramente entenda a importância e siga com a gente até o final. Otávio, cara, por que nós vamos gravar um podcast inteiro, 40, 50 minutos, sobre respiração, que é uma coisa óbvia? Todas as pessoas respiram. O que a gente vai acrescentar nesse processo relacionado à evolução? Muito bom, relacionado à evolução. Gostei do final da pergunta. Por quê? Porque respirar de maneira ampla e consciente, para mim, é uma das melhores maneiras de você se conectar com o seu corpo, de você trazer a sua atenção, seus pensamentos para o momento presente. É uma técnica imprescindível. Respirações amplas e profundas. Eu acho que dá muito pano para manga, dá para fazer até 2 podcasts falando desse tema.
Vilmar, meu querido, por que falar sobre respiração e por que quem está nos escutando deve continuar até o final desse tema, respiração? Nós já falamos a respeito de relacionamento, né? Que como é importante nós termos consciência nos relacionamentos, como nós lidamos com as outras pessoas. Nós já falamos a importância de como nos alimentamos, como comer, a atenção que nós temos que ter, qualidade dos alimentos. E por que não prestar atenção na respiração? É uma ferramenta muito poderosa que a gente deixa no neurovegetativo, que a gente deixa no automático, e dá para a gente aproveitar muito disso. Gostei, hein? Diego, e aí você? Por que é importante transmitir para a galera que está interessada em evoluir ensinamentos e conhecimentos sobre a respiração? Porque a respiração, ela ocupa o topo aí dos nossos elementos vitais. A gente consegue ficar algum tempo sem comer, a gente consegue alguns dias sem comer, alguns dias sem água, mas sem respirar, pouca gente consegue ficar mais do que alguns minutos. E se a gente está falando no nosso podcast sobre se alimentar melhor, sobre se relacionar melhor, sobre cuidar mais do seu corpo, é óbvio que em algum momento nós vamos chegar nesse tema, que é respirar melhor, usar a respiração como uma ferramenta de evolução. Adorei. Algo que você faz cerca de 23 mil vezes por dia deve ser relevante. Então, se você melhorar a performance de algo que você faz, em média, 23 mil vezes por dia, se tornar isso mais consciente, com certeza vai revolucionar aí a sua qualidade de vida e vai produzir evolução. Diego me lembrou de uma historinha hindu muito engraçada sobre isso que ele comentou. Faz tempo que eu não conto essa história nos cursos de respiração e assim por diante, que os sentidos estavam brigando para ver quem era o mais importante. E aí o olfato, o paladar disse: não, eu sou o mais importante, porque sem comer e sem sentir o sabor das coisas, sem comer, a pessoa não nutre o corpo e ela morre de fome. E aí a visão disse: não, sem conseguir enxergar, a pessoa também, ela vai ter uma vida muito mais difícil e não vai conseguir grandes resultados no processo. O outro disse: não, sem escutar os sons da natureza, o som da pessoa amada, o som das coisas, a pessoa também corre muito mais risco, e a probabilidade é que ela morra muito antes. E aí o coração, e os sentidos e tudo, e aí a respiração falou: não, você pode ficar vários dias sem tomar água, você pode ficar vários dias sem comer, você pode ficar vários dias e uma vida inteira sem enxergar, uma vida inteira sem escutar, mas você não consegue ficar alguns minutos sem respirar. E aí todos os outros sentidos ou os órgãos que são responsáveis pela manutenção da vida, colocaram então a respiração como a maior hierarquia dos sentidos e dos processos de manutenção da vida. Adorei isso, cara. Legal, Diegão, gostei da sua introdução. E é por isso que a gente vai falar disso. Se você quer evoluir, tem que respirar melhor. Vamos nessa. Vamos abrir o segundo bloco aí já da seguinte maneira. Demos um mapa geral da importância de respirar melhor. E agora, como que cada um de nós, ou quando cada um de nós, percebeu que a respiração estava prejudicando a performance ou percebeu que a respiração estava potencializando a performance, e quando que começou a tornar isso uma ferramenta consciente na rotina? Então, bora lá. Quem quiser abrir esse segundo bloco, levanta a mão aí e toca a barca. Vai lá, Vilmes. Então, vou começar já. Eu sentia muita dificuldade em respirar, comecei a sentir muita dificuldade em respirar quando os efeitos do estresse começou a atacar. Comecei a ficar mais velho também, aquela coisa toda. E uma vez eu fui mergulhar. E mas isso já faz muitos séculos, né? Faz. Eu mergulhei justamente quando a arca estava lá, né? No dilúvio. Era a Pangeia, era um grande continente. Estava na Pangeia ainda. Mas enfim, Aí eu fui dar um mergulho para ver se tinha alguma terra firme próxima, nadei 100 quilômetros, voltei e não tinha nada. E na ida do mergulho eu esgotei todo o cilindro.
E o instrutor virou para mim e falou assim: olha, você precisa fazer alguma técnica respiratória, você precisa conhecer algumas técnicas, porque você está mal, você não consegue respirar, que aparentemente é uma função natural para o ser humano, mas isso pode prejudicar muitas coisas se você não respira de acordo, né? Uma respiração consciente é até mais evoluído, obviamente, do que uma respiração normal, natural. E as pessoas, quando elas estão aí acometidas do estresse ou da ansiedade, a respiração ela é muito alta, e eu só conseguia respirar desse jeito. Aí eu tinha dificuldade de cantar, eu gosto de cantar, eu gosto de curtir, né, de cantar junto, de tocar violão, e eu não estava conseguindo nem fazer mais isso. Então, a respiração começou a auxiliar, a respiração mais consciente começou a auxiliar isso, né? Eu fui tomar contato justamente dentro do The Rose Method, eu não conhecia técnicas respiratórias antes. Sabe que essa história do cilindro, eu me lembro quando você me contou ela, lá no início das suas aulas, e eu uso ela de exemplo em várias outras aulas, e quando eu dou aula para mergulhadores que treinam técnicas de mergulhar com cilindro, ou atletas de natação, ou inclusive quem mergulha por lazer, assim, o que acontece é que a maneira como você respira está diretamente ligada ao seu grau de ansiedade, de euforia, né? Então, o que o Vilmar contou é que quando ele foi mergulhar, ele ficou tão ansioso, o coração bateu tão mais rápido, ou seja, ele consumiu muito mais oxigênio do que precisaria se ele estivesse num estado emocional mais focado, menos ansioso. Então, o que ele gastaria para ir e voltar, ele gastou só indo. Era isso, né, Vilmar? Bem isso. E aí o instrutor de mergulho ele falou: meu, você vai morrer se continuar assim. Boa. É interessante o nosso. Eu ia. Eu fiz um. Não vai mais. Suspiro. Então deixa eu... Perdão. Eu só queria fazer um adendo. Primeiro, duas coisas. O Vilmes comentou ali sobre respiração alta, né? E passou assim, essa respiração alta quer dizer com a parte alta dos pulmões, né? A gente acaba lidando com isso diariamente e às vezes é bom esclarecer respiração alta, respiração com o peito, né? A parte alta. E outro parênteses que eu queria fazer aí nesse comentário é nós observarmos como está intrinsecamente ligada estados emocionais com respirações curtas e ineficientes. Toda vez que você estiver passando por um processo de angústia ou qualquer tipo de emoção, seja muito positiva ou muito negativa, é muito provável que a sua respiração, devido àquela emoção intensa que você está sofrendo, esteja uma respiração incorreta, uma respiração, como o Vilmar disse, alta, só a parte de cima dos pulmões, só o peito trabalhando. E se você parar para observar e começar a trabalhar uma respiração ampla, consciente, em que você utilize mais os seus pulmões, é inevitável que você consiga driblar, controlar essa emoção, seja ela qual for. Tem estudos, inclusive, que relacionam, né, a respiração descoordenada, a respiração de qualquer jeito, até com as ondas mentais, com as ondas cerebrais. E quando você começa a respirar de forma modulada, como o Otávio mencionou, ritmada, ampla, você regula, inclusive, as suas ondas cerebrais. E isso te traz uma consciência maior, você consegue trazer mais claridade para soluções, enfim, pensar melhor. Isso acontece muito comigo, né? Foi uma percepção que eu tive, né? Meu primeiro contato com respiração consciente foi na escola aí, no The Rose Method, na nossa querida escola, o Centro Malakini Dias, e eu nunca dei atenção a isso. Para mim, eu respirava, nunca tinha sequer pesquisado sobre o assunto, sobre qualquer tipo de respiração diferente da automática que a gente faz. E quando você começa a perceber mais a intenção de uma respiração consciente, você sabe que a maneira que a gente reage, a maneira que a gente
vê os eventos que acontecem à nossa volta, vai dizer até o número de respirações que a gente vai fazer ao longo do dia ou mesmo ao longo da vida. Então, quando a gente percebe isso, a gente descobre a importância de se ter uma respiração consciente para gerenciar as emoções. Então, as reações que a gente tem com o que acontece à nossa volta é o emocional. E a respiração, lógico, além de todos os outros resultados que ela tem, questão de saúde física mesmo, você tem esse resultado na saúde emocional e mental. Então, quando você respira de maneira mais consciente, você, como o Vilmar falou, gerencia melhor o estresse, gerencia melhor as emoções. Então, para mim, que sou um cara muito ansioso, sou muito menos ansioso do que eu já fui, os respiratórios foram e são a minha principal ferramenta. Os respiratórios conscientes são as minhas principais ferramentas para gerenciar essa ansiedade. Então, eu sempre uso alguma técnica de respiração antes de reuniões, antes de algum evento, que eu normalmente é algo que me tira um pouco da minha zona de conforto. Então, foi nesse sentido que eu percebi. Quando você respira de maneira mais consciente, você aprimora a sua absorção de oxigênio e, com isso, você aprimora o gerenciamento das suas emoções. Sabe que isso que o Vilmes colocou é muito legal, e que o Diego acabou aprofundando. Imagine que seu cérebro ele trabalha com ondas, né, com uma frequência que é possível medir hoje, né, na estrutura do córtex e tudo, a gente consegue medir. E toda vez que você regula a maneira como você respira, a velocidade como você respira, a profundidade da sua respiração, você altera todo o funcionamento do organismo, inclusive você altera o pH do sangue, e a consequência é ir alterando todos os processos bioquímicos. Temos que lembrar de uma coisa: o fato de nós respirarmos é porque nós usamos o oxigênio, as nossas células usam o oxigênio para produzir energia. Dentro do processo de produção de energia, as células, um dos componentes é o oxigênio. E nesse processo de produção de energia, ela usa o oxigênio e depois o resultado dessa produção de energia é o dióxido de carbono. Então, a maneira como você respira vai produzir um efeito no seu corpo. Então, se você está muito agitado e perceber como você está respirando, você vai perceber que a respiração está agitada. Para que eu quero saber disso? O que me adianta saber disso? Olha, se você está num processo de evolução, de buscar estudar melhor, absorver melhor o conhecimento dos livros, prestar mais atenção nos filmes, conseguir estar mais atento no momento presente, propositalmente, tem a ver com um podcast que nós gravamos recentemente, a respiração fará toda a diferença. Quando você quer estudar, por exemplo, a melhor onda mental para você estudar as pesquisas atuais colocam que é a onda θ, que ela trabalha, depende da pesquisa, a 9 Hz, ou seja, seriam 9 disparos por segundo. Então, para você conseguir isso, você tem que respirar de uma maneira mais lenta e completa. Você tem que trabalhar uma respiração com a parte baixa, a parte média e parte alta. Depois, no momento do podcast, mais para o final, nós vamos ensinar você a respirar melhor. Tá? A gente vai te ensinar uma técnica para você conquistar isso. Mas fique atento, porque a maneira como você está diretamente conectada, a maneira emocional, a maneira de foco mental, está diretamente conectada à forma como você respira. Vamos nessa. Malakini, você comentou inclusive dessa questão celular, se eu não me engano é ATP, né? Essa função. Sim. Quando você respira melhor, você elimina inclusive as toxinas da célula. Quando você expira mais completamente, enfim, de todo o organismo, né? E com isso, quando você tem uma respiração eficiente, você já tem um organismo mais saudável. Além disso, como o Diego estava falando, que você consegue administrar melhor suas emoções, né, diminuir o estresse, inclusive, você consegue, inclusive, diminuir os batimentos cardíacos. O coração está batendo lá a 1.000.000, porque você está estressado, você respira coordenadamente, os batimentos cardíacos diminuem. E tem a ver isso daí também com a longevidade. O Malakini conta uma história, Malakini, é legal você puxar esse gatilho, dos batimentos cardíacos em relação à longevidade. Parece que tem os ancestrais falavam que a gente já nasce com a quantidade de batimentos
prescritos, né? Então... Isso é obsolescência programada, né? É tipo isso. O Vilmar me jogou na fogueira aqui. Sim, eu de memória não vou lembrar exatamente com detalhes, que é algo que eu uso numa das minhas palestras, mas lá nos sábios da antiguidade, muito antes dos sábios da Grécia, dos filósofos da Grécia, os filósofos da Índia, eles ensinavam que os seres humanos nasciam com um número de respirações já pré-definidas. E isso era determinado pela observação. Então, eles observavam, por exemplo, um cachorro que respira super rápido, e eles percebiam que o cachorro morre muito mais rápido do que uma tartaruga que respira super devagar. Então, eles começaram, por observação, a perceber que a velocidade que você respira e a maneira que você respira estão diretamente ligados à sua longevidade. Então, é muito bacana pensar nisso. Uau, quer dizer que se essa lenda, né, se esse folclore for verdade, opa, vale a pena respirar de maneira mais lenta e mais consciente. E sim, os ansiosos tendem a morrer muito mais cedo. O cara tem ataque cardíaco, o cara desenvolve um monte de doença por excesso de estresse desnecessário. Sim, isso aí, Vilmos, muito legal, muito, muito bacana. Esse estresse... ATP que o Vilmar citou, né? Desculpa, ATP que o Vilmar citou, né? Eu lembro quando eu estudava educação física, né? E esse é um tema muito utilizado dentro da educação física, porque o processo de gerar energia do corpo, que é chamado de ATP, né? Que é adenosine trifosfate. E isso é um processo que está diretamente relacionado às nossas mitocôndrias e a quanto de oxigênio você consegue gerar na sua respiração. Depois eu vou entrar com os dados aqui, vou deixar o Diegão falar, mas eu vou trazer uns dados sobre oxigênio e tudo mais para você entender que, cara, você que está escutando agora, gente, você respira muito mal. E a gente quer te ensinar a respirar melhor. Vamos nessa. Você falou o estresse desnecessário, então, justamente quando a gente não gerencia as emoções, a gente acaba ficando estressado sem razão. E quando eu falei de ser ansioso, eu era ansioso, às vezes não tinha nenhuma razão para eu ser ansioso. Eu estava ansioso porque o ônibus demora para chegar, porque o Uber demora para chegar, porque a internet não carrega. E a respiração é uma puta de uma ferramenta para te fazer gerenciar isso. Então, não quer dizer que você vai ficar sem estresse, você vai gerenciar e entender quando você não precisa estar ansioso, quando você não precisa ficar com a perna balançando ou roendo unhas. Então, use a respiração. E a nossa sociedade, comumente, a gente negligencia isso. Não é ensinado que a gente tem que respirar. Hoje a gente está com muito mais consciência, tem que se alimentar melhor, tem que viver melhor, mas a gente acaba negligenciando a respiração. Então, cara, ouça esse podcast que você vai adorar aí a técnica de respiração e vai te ajudar e muito nesse processo de evolução e de você ter mais saúde física, mental e emocional. Olha só, pegando aqui esse trilho que já deixaram aberto, a bola na cara do gol. Quando você começa a entender que todas as suas escolhas elas são e irão gerar consequências, ou seja, casualidade, ação e reação, significa que se você respirar de qualquer jeito, você está entregando para o seu corpo qualquer resultado relacionado à captação de oxigênio. Se você começa a respirar melhor e de forma mais consciente, você está entregando para o seu corpo, para as suas células, um substrato muito mais preparado. Imagine que você tem um monte de funcionários, ou vamos dizer que você tem uma empreiteira, está construindo um prédio, uma ponte, e aí você entrega para a construção dessa ponte qualquer, ou seja, qualquer tipo de ferro, qualquer tipo de cimento, qualquer tipo de pedra, de areia, ou seja, qualquer qualidade. Quando você começa a prestar atenção na sua respiração, você tem que entender qual é a qualidade que eu quero entregar da matéria-prima para as minhas células poderem trabalhar. Porque você é feito de células, você é um amontoado de trilhões de células. Então, e as suas células usam
o oxigênio em praticamente todos os processos bioquímicos. Qual é a qualidade? Qual é a qualidade da matéria-prima que você quer entregar? Você quer entregar, desculpem o meu francês aqui, você quer entregar uma matéria-prima bosta? Então respire de qualquer jeito. Não, você quer entregar uma matéria-prima de alta qualidade? Então aprenda a respirar. Da mesma maneira como você tem que aprender a se alimentar. Da mesma maneira como você tem que aprender a estudar. Você tem que colocar para dentro do seu corpo matéria-prima de boa qualidade. Senão você está se construindo com uma qualidade ruim. Aí não adianta reclamar. E olha... Rolou até um silêncio. O que eu iria comentar é... Não vai mais? Não, foi eu dizer que eu ia comentar. Pode vir, isso aí. Adorei a questão o material para construção de algo, né? Eu também faço muita analogia com combustível do seu corpo. Todos os processos do seu corpo demandam oxigênio e como já foi citado, o seu principal combustível, o oxigênio. Não faz sentido algum você respirar de qualquer jeito, a não ser que você queira viver de qualquer jeito, mas se você pensa em ter mais energia no seu corpo, mais disposição, uma mente mais ativa, processos cerebrais, intelectuais, fisiológicos mais dinâmicos, você precisa conscientizar a sua respiração e aprender a respirar direito. É quase uma piada quando eu, pelo menos, falo para alguns alunos, futuros alunos meus, que eu vou ensiná-los a respirar, e aquela cara de, como assim vai me ensinar a respirar? Eu faço isso muito bem. E, na verdade, não. Quando você começa a treinar conscientização pulmonar, percepção interna do corpo, usar os três grandes compartimentos, usar o diafragma, é todo um processo, uma técnica que exige um certo treinamento. E fazendo isso bem feito, você pode incorporar isso na sua rotina para absorver sempre grandes quantidades de oxigênio. E só para finalizar, o que eu queria comentar também, quero comentar e vou comentar, é que o processo é muito rápido. Você está ansioso, ou está antes de uma reunião, ou está, enfim, diante de uma situação que você sente que precisa acalmar, baixar a adrenalina e estar mais presente. 30 segundos de uma técnica respiratória já são capazes de gerar esses efeitos que o Malachini citou antes, de até mesmo alterar o pH do sangue, de regular os batimentos cardíacos. Você não precisa de 5, 10 minutos. Claro, depois que você começar a gostar das técnicas e aprender técnicas profundas, você pode passar muito tempo fazendo isso. Mas para começar, você pode fazer por 30 segundos, 1 minuto, a técnica já traz efeitos bem interessantes com pouco tempo de uso. Muito bom. Nós temos aí alguns especialistas, né, no mundo hoje que fala sobre respiração. Nós somos aqui, podemos nos considerar como especialistas práticos, né? O professor De Rose, ele ensina essa técnicas de respiração, dentre outras, há 60 anos. Dentro dessa técnica, talvez o mais antigo, e ele ensina muita gente de forma prática. Isso que nós vamos ensinar para vocês também, e o que nós ensinamos para os nossos alunos é de forma prática. Nós vamos deixar depois para vocês, para quem não está vendo, eu estou com um e-book na mão, na verdade é um book, né? Mas será um e-book que estará o link no nosso podcast no YouTube. Depois vocês podem baixar muitas dicas sobre respiração que o professor De Rose deixa ali de presente para você. O Otávio começou o podcast citando que poderíamos gravar 2 ou 3 episódios sobre isso. E agora que nós estamos chegando no terceiro bloco, percebo, cara, com certeza, porque nós não conseguimos nem falar sobre o verniz que cobre a tinta que escreveu o título do livro sobre respiração. Então, a gente pode aprofundar muito aqui, né? Tem muito conteúdo para falar, mas vamos passar para o terceiro bloco. E agora que vocês me chamaram a atenção para que eu possa melhorar, que eu tenho que melhorar minha respiração, eu tenho que melhorar a qualidade, a maneira como eu respiro, eu quero sim
melhorar minha capacidade de foco, de estar mais atento ao momento presente, eu quero conseguir respirar melhor, eu quero viver mais. Como eu começo? Por onde eu começo? Eu começaria prestando atenção na respiração. Uma coisa que a gente deixa de lado, só o fato de prestar atenção, você já começa a regular a atenção, a respiração. Então, começa prestando atenção em como você respira, os efeitos, o que está acontecendo com você, suas emoções, como o Diego estava mencionando. Então, preste atenção. Só de colocar a atenção nessa função neurovegetativa, ela já deixa de ser. Ela começa a se transformar numa ferramenta de atenção plena, como o Malakini mencionou. Você não deve negligenciar o ato de respirar. A gente deixa no modo automático, a gente fala, meu corpo deixa ele fazer no modo automático e ele se vira com isso. E é fazer o que o Vilmar falou. Tira do modo automático, leva a atenção para o ato de respirar. Deguste o oxigênio enquanto você respira. Até retenha o ar por alguns instantes, deixa o seu corpo absorver o oxigênio, deixa ele dinamizar esse oxigênio. Então, com isso, você vai fazer um melhor proveito e vai tirar do modo automático, vai deixar a respiração consciente, que como você faz para melhorar a respiração é torná-la consciente, é o primeiro passo. Então, quando você, das 23 mil respirações em média que cada um faz por dia, que o Malakini citou no início, vamos fazer o possível para que o máximo possível dessas 23 mil por dia sejam conscientes e não automáticas. Com isso, você já está melhorando e muito a captação de oxigênio, a melhora da saúde do seu corpo físico, mental e emocional, e o ganho de longevidade. Longevidade. Meu Deus, eu não consigo. Isso vai pros. Como é o nome quando a gente faz a edição lá? Os erros de gravação. Vamos pedir pro Bruno e pro Diego colocarem isso sempre depois. É muito bom se a gente tiver essa parte. E vai melhorar e muito a sua longevidade. Então, primeiro, traga consciência para a respiração. Porra! Legal. Eu quero dar um adendo também, um comentário. Eu adorei, óbvio, a primeira coisa é tornar a respiração consciente. Quando você torna a sua respiração consciente, um outro efeito colateral que acontece quase de maneira imperceptível é que você traz a sua atenção, os seus pensamentos, a sua mente para o instante presente, para o seu corpo. Isso é importantíssimo. Mas a partir do momento que você começar a treinar a respiração consciente, tem um outro passo legal que você pode treinar de uma maneira muito simples. É utilizar a respiração baixa, fazer o seu diafragma funcionar um pouquinho. E para isso basta você levar as mãos ali no abdômen, um pouquinho acima do umbigo, e fazer a técnica muito simples de ar para dentro, abdômen para fora. Fazer a parte baixa dos pulmões se expandir. Ar para fora, abdômen para dentro. Então seria um plus, além de tornar a respiração consciente, tentar utilizar mais a parte baixa do abdômen. Com alguns dias de treinamento, isso vai estar bem automático para você. Uma coisa legal que você falou agora, Otávio, me veio na cabeça lives que as pessoas fazem por aí, e a nossa, a distinção, porque você mal percebe que estamos respirando para quem está assistindo pelo YouTube. E quando você assiste outras lives, as pessoas estão... Tá sempre muito alto. Eu não sei, nem sei se eu sei respirar mais a parte alta. Só a parte alta. Depende da pessoa, dá a impressão que ela vai morrer quando termina a frase, porque ela tá tão... Exato. Uau, ela tá tão ofegante, ansiosa, ela não sabe respirar, parece que ela vai morrer ali no palco, cara. É incrível. Mas eu era um exemplo disso. Eu, com a minha ansiedade, quando eu ia me apresentar em público, misturava o nervosismo, só a respiração alta, eu ia falando, eu ia ficando sem ar e aí não conseguia completar a frase. Era complicado. A outra coisa que o Malakini disse também, que achei muito legal, é que nós mal estamos arranhando a tinta do título do livro, né? Eu queria trazer para vocês também mais um livro, que é chamado Respire, de James Nestor. Ele é um repórter que escreveu só sobre respiração.
de diversas técnicas, diversas áreas que tratam sobre a respiração, e ele dedica o 10º capítulo apenas à metodologia do De Rose Method. Ele veio para São Paulo, entrevistou o professor De Rose, treinou as nossas técnicas, e ele traz isso nesse livro. É um livro bastante interessante, um livro inteiro que trata só da respiração, que nós não falaríamos num podcast inteiro. Um cara tem um livro que fala só sobre isso. Sim. Sabe que a gente pode dar uma volta agora, né? Uma volta, para quem está nos escutando aí, dar uma volta para entender alguns conceitos relacionados ao processo biológico e fisiológico da respiração. Então, vamos dar uma volta aí, vamos dar uma viajada agora. Imagine que, por algum motivo, nós usamos o oxigênio no processo de produção de energia e de reações bioquímicas no nosso corpo. No nosso planeta, a concentração de oxigênio é interessante, né? Imagine na atmosfera, talvez você já saiba desse dado, mas talvez você não parou para pensar, que a atmosfera, ela compreende uma quantidade de gases, e toda vez que você respira esses gases. Dentro da estrutura da atmosfera, cara, só 21% é oxigênio. Só 21% é oxigênio. 78% nitrogênio. Então você respira mais nitrogênio do que oxigênio. Por que a gente não precisa do nitrogênio? Desgraça, né? Nitrogênio tem mais, a gente precisa do oxigênio. Tá bom, vamos lá. O corpo humano se desenvolveu assim, vamos nessa. Então 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio. Sobrou quanto? Sobrou 1%. 1% são todos os outros gases que você nem lembra que você estudou na tabela periódica, como neônio, ozônio, hélio e vapores de água. Perfeito. Agora que vem a parte chocante, que eu quero dar um chute na canela mesmo. Presta atenção. Se só 21% é oxigênio e o que você usa é o oxigênio, se você faz uma respiração já ruim e ainda só 21% é o que você usa, caracas, quanto é 21% de uma respiração ruim? Então, se você faz uma respiração perfeita e impecável, não que seja um pecado respirar errado, até porque eu nem acredito em pecado, mas se você faz uma respiração impecável, perfeita, ainda assim você só vai conseguir 21% de oxigênio, que é o que te interessa. No processo da troca gasosa, você vai pegar 21% de todo o volume de ar que você colocou para dentro. Cara, então isso é para mostrar para você, cara, se você está respirando mal, rápido, ansioso, pela boca, respiração alta, tá horrível. Você ainda só absorve 21%, é nada. Então, fisiologicamente, vou alongar um pouquinho aqui, mas fisiologicamente, a cada respiração que você faz, você só consegue captar 500 ml de ar aproximadamente, tá? Numa respiração que fisiologicamente chamam de volume corrente, 500 ml de ar. Por isso que nós citamos o número 23 mil respirações por dia. Se você usa o volume corrente, 23 mil respirações. Claro, quando está em repouso, isso muda. Mas 500 ml, cada vez que você respira, desses 500 ml, só 350 chegam nos seus pulmões. Fique chocado com esses dados. Só 350 chegam nos seus pulmões. Porque 150 ficam nas vias aéreas, ou seja, ficam no caminho até chegar aos alvéolos pulmonares. Só 350, velho. Desses 350, criatura de Deus, você só absorve 21%. Ou seja, é nada. E mesmo assim você consegue ficar vivo, desgraçado. Mesmo assim você está vivo ainda. Por isso que você envelhece mais rápido, por isso que demora para cicatrizar, por isso que você sente dor de cabeça, por isso que você está estressado, por isso que às vezes não funciona algo na hora que você vai se divertir, porque você está respirando errado, está respirando mal. Então, quando você... Eu achei que era porque faltava a bateria do meu controle. A bateria do controle, é exatamente isso. Dizer, mas aí eu peguei. Boa. Então, quando o Otávio citou e quando o Vilmar citou que nós temos que fazer uma respiração completa, a parte baixa, média e alta, é para que você, algumas vezes por dia, você, em vez de colocar 500 ml de ar para dentro, você coloque 2 litros, 3 litros. Quem sabe você consiga usar o volume vital, 5 litros de ar. Daí, você vai absorver 21%, que é muito mais significativo do que 21% de 350 ml. Uau! Isso é para balançar você.
Vamos nessa. A gente quer que você tenha mais performance, quer que você evolua. Não dá para você respirar o dia inteiro o volume vital. Mas, porque do seu dia, 1/3 passa dormindo. Então, nesse momento você está dormindo, a respiração vai ser volume corrente para manutenção. Agora, o resto, toda vez que você puder, respire melhor. Tá dirigindo? Respira fundo. Tá? Vamos nessa, vamos seguir. Bola. Malakini não acredita em pecado, mas eu acho um pecado você não compartilhar esse podcast com seus amigos e colegas. É incrível, né? Quando paramos para analisar esses números bem simples que o Malakini trouxe. Você vai de 350 ml, que é uma latinha de refrigerante, que é uma respiração no piloto automático, para até 5 litros se você tiver uma respiração plena, a todo vapor. Cara, uma diferença gigantesca. Mas cientificamente, esse dado realmente existe. Os seus pulmões possuem essa capacidade e você, criatura, não usa se você não souber como usar, não conscientizar os seus pulmões, não aprender a respirar de maneira ampla. Olha quanto oxigênio você está deixando de entregar para você, quanta energia você pode ter no seu dia e você não tem, porque você respira sem perceber. Ó, o que o Otávio comentou ali, então, 350 é o que chega nos pulmões, porque 150 ml ficam nas vias aéreas, né? Então 500, 350. O que eu quero que você entenda, é claro que isso é aproximadamente, muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, não são valores exatos, mas é muito próximo disso. Mas o que eu quero que você entenda, se você respirar volume corrente 500 ml, 150 ficou nas vias aéreas. Se você respirar 1 litro, 150 ficou nas vias aéreas. Se você respirar 4 litros, 150 ml ficou nas vias aéreas. Ou seja, o volume de ar que você vai desperdiçar, entre aspas, né, que é o volume morto, não muda. Então, sempre 150 ml você não vai conseguir usar. Então, para melhorar, o que você tem que fazer? Você tem que colocar mais ar para dentro. Cara, é muito legal isso, é muito legal. Para quem não sabe, quem não conhece a minha história, eu comecei a praticar The Rose Method, eu comecei a praticar técnicas milenares lá da Índia, técnicas como os pranayamas, do yoga, porque eu pego onda e eu queria melhorar a minha performance no surf. E eu comecei a praticar porque eu percebia uma dificuldade na respiração. Então eu comecei por isso. Hoje, quase 20 anos depois, estou gravando um podcast sobre isso, porque eu quero que mais pessoas despertem para performar melhor no esporte que praticam ou no que estiverem fazendo. Muito legal, muito bacana. O Otávio comentou que a respiração, inclusive, quando você respira conscientemente, você já muda o seu estado de humor, o seu estado emocional, seu estado mental, quase que instantaneamente. Agora, se você passar um dia respirando mais conscientemente, você vai perceber imediatamente no seu sono. Tem gente que nem consegue dormir, chega pra gente falando que, cara, eu não consigo dormir direito, eu tenho que tomar remedinho. E você respirando melhor, não estou falando que você vai deixar de tomar remédio, isso aí quem vai falar para você é seu médico, mas você vai ter um sono mais prazeroso, você vai ter um sono mais completo. E o que o Malakini falou, durante o sono a respiração já entra no automático. Agora imagina quando você é treinado e o seu inconsciente, o seu subconsciente, que toma conta da automatização da sua respiração, ele sabe que você pode ter uma respiração melhor. Durante o sono, a sua respiração vai ser melhor automaticamente. Isso é fantástico. E no meu caso, os pranayamas são do acervo de técnicas que a gente trabalha, são os meus preferidos, porque os efeitos realmente são perceptíveis muito rapidamente. A gente consegue perceber o efeito de um bom pranayama, de um pranayama bem feito ali na hora, no instante. E são efeitos incríveis para o corpo. E aqui entre nós, dá até um barato. Quando você faz um pranayama bem feito, com umas retenções prolongadas, cara, você sente na hora, dá até um barato ali, você realmente sente uma onda de prazer tão intensa quando você faz um respiratório, quando você aproveita o oxigênio de verdade, cara, que vale a pena começar.
Eu fico e é doidão. assim, né? Você consegue atingir um estado de consciência modificado. Muitas vezes o oxigênio ele dá um barato, porque você começa a fazer uma troca gasosa mais eficiente, o seu corpo ele começa a trabalhar de maneira diferente. E isso tudo sem precisar de nenhuma substância ilícita, de nenhum processo custoso financeiramente. Você apenas respira melhor. Respira melhor, dorme melhor, transa melhor, corre melhor, tudo melhor. A respiração faz tudo ficar melhor. Acabamos de contar o segredo do porquê nós somos felizes sem ser caretas daquele outro episódio que nós gravamos do sem álcool, né? Então tá aí, ó. Tá aí o barato que nós temos. Vamos se fosse o Planet Ramp, ele ia dizer assim, se nós fôssemos gravar, né, ia ser respira, prende, e em vez de passa, respira. Eu Respira, canto assim porque eu respiro melhor. Eu canto assim porque eu respiro melhor. Muito boa. Bom, turmitia que está nos acompanhando, e para que você compartilhe esse podcast com os seus amigos que de alguma maneira são ansiosos, estressados, que não dormem, como o Vilmar falou, e que se sentem sempre esgotados energeticamente, vamos ensinar aqui de maneira bem simples, básica, o primeiro passo para você começar a respirar melhor, e depois você pratique isso mais vezes, busque pessoas habilitadas, procure nossa escola, procure os professores, ou simplesmente preste atenção na respiração, já é um bom começo, só preste atenção. Então, se você está dirigindo, escutando esse podcast, continue dirigindo, mas preste atenção na maneira como você respira e vá aplicando esses exercícios. Se você está na sua casa, se você tem a possibilidade de parar o que você está fazendo, de sentar na cadeira, no sofá, na cama e fechar os olhos, faça isso. Mas se não, continue. Se está correndo no parque, continue correndo. Se você está dirigindo, continue dirigindo, mas vamos respirar de maneira mais consciente, ok? Então vamos lá. Se você tem a possibilidade, feche os olhos. Se não, continue com os olhos abertos. Primeiro passo. Preste atenção na maneira como você está respirando. Não precisa mudar absolutamente nada. Apenas preste atenção na forma, na maneira como você está respirando. E a partir de agora, em vez de respirar pela boca, passe a respirar exclusivamente pelas suas narinas, para que você possa filtrar, para que você possa aquecer, para que você possa umedecer o ar e entregar um ar mais preparado para os seus alvéolos pulmonares. Então, inspire pelas narinas, expire pelas narinas. Isso é um processo fundamental para uma respiração de qualidade nesse momento. Inspire pelas narinas, expire pelas narinas. E agora, comece a perceber o aroma do lugar. Comece a perceber a temperatura do ar. Comece a perceber que você está respirando, que você está alimentando suas células com o ar, com o oxigênio. E então, comece a tornar a sua respiração mais longa. Tente fazer isso. Tente fazer uma respiração mais longa. E tente expirar de forma mais longa também. Faça isso mais uma vez. Inspire de maneira longa. Expire de maneira longa. Agora que você já aprendeu o básico, comece a usar o diafragma, que é a musculatura baixa, lá embaixo dos seus pulmões, na região do abdômen. Comece a usar o diafragma. Faça aquilo que o Otávio citou agora há pouco. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Talvez você precise colocar um pouco mais de atenção agora. Inspire, projetando o abdômen para fora. Expire, recolhendo o abdômen. Essa respiração já melhora de 40% a 60% a sua performance na capacidade pulmonar. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Antes de você encerrar, tente agora fazer uma respiração completa da seguinte forma. Escute com atenção. Você vai inspirar lentamente, começando lá embaixo
Inspirar, 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 até o ar encher a parte alta dos pulmões, o tórax. Então você está tentando aprender a respirar usando a parte baixa, a parte média e a parte alta dos pulmões. Quando você for dormir hoje à noite, deite na sua cama, coloque uma das mãos no abdômen, coloque a outra mão no tórax e ao inspirar, procure perceber que primeiro o ar deve mexer na mão que está lá no abdômen, depois o ar, a movimentação do tórax deve acontecer lá no alto, primeiro lá embaixo, por último lá em cima. Antes de encerrar, faça uma última respiração bem longa. E agora expire bem devagar. Claro que isso foi apenas, como meu querido professor e amigo Jorge Marengo diria, o índice de sumar do prefácio do começo do que você pode aprender a melhorar na sua respiração. É isso. Muito bom. Insights. Sacadas. Sacadas. Bom, vamos fechar esse tão estimulante tema, né? Com essa quantidade de comburente, de oxigênio que nós colocamos para dentro. Afinal de contas, não importa, tem uma coisa que ninguém percebe no mundo. Há cerca de 2,4 bilhões de anos, segundo os pesquisadores, não existia oxigênio. Umas bactérias chamadas de cianobactérias é que começaram a produção de oxigênio. E num dado momento, a quantidade de oxigênio no nosso planeta chegou a 21%. E aí a vida começou a se desenvolver. E de lá para cá, continua 21%. Então você fala, nossa, as queimadas. Mas ainda tem 21% de oxigênio no ar, né? Ainda tem 21%. Nossa, mas devastaram New York, só tem prédio, tem uma única área. Mas tem 21% de oxigênio. Ou seja, se mudar essa taxa, vai dar um problema. Por que não tem mais oxigênio? Porque com mais oxigênio, todas as florestas pegariam fogo, porque é altamente comburente. Então, é muito legal, às vezes, perceber isso. Cara, é claro que existe poluição, existe efeito estufa, a qualidade do ar é melhor, é pior, mas no planeta continua 21%. Então, isso é muito legal, essa sacada é muito legal. Bom, falando nisso, qual é a sacada que cada um de nós tem para transmitir? Qual foi o insight? Qual foi aquela chacoalhada ali, como o nosso querido professor De Rose diria, nas ervilhas encefálicas que cada um de nós teve com esse bate-papo de hoje? Diegão, para você, qual foi o principal insight, a sacada do bate-papo? Relembrar a questão do volume vital, né? Então, considerando aí esses 20% de oxigênio no ar, e a gente trazer apenas 350 realmente para dentro dos pulmões e apenas 20% serem de fato aproveitados aí para nossa oxigenação, cara, a gente tem que fazer o possível para o máximo possível das 23 mil respirações tenha um volume vital muito maior, para a gente realmente conseguir aproveitar fazer isso. Ficar cada vez mais atento a essa questão aí, essa proporção, porque a gente pensa, encher os pulmões de ar, mas você não encheu os pulmões de oxigênio, né? Você encheu os pulmões de ar, e apenas 20%, considerando, é pouco. Vamos respirar mais e melhor. Otávio, sacada, insight que você teve aí com o nosso bate-papo aqui. Cara, o Otávio hoje não teve reflexões nenhuma, Otávio. Você não é mais o mesmo. Cadê as reflexões? Talvez eu Vai lá, não tenha Otávio. respirado suficientemente bem para trazer uma reflexão. Não, você trouxe, você só não nomeou como reflexões. Otávio, o principal insight, principal sacada para você desse nosso bate-papo? Olha, eu fico com a questão de quão importante é a energia dentro do seu corpo. Aquela analogia que eu fiz anteriormente, como se fosse o combustível do seu carro. Não adianta você querer performar mais na sua vida se você não estiver alimentando o seu corpo com o seu principal combustível, que é o oxigênio. Pare para pensar nisso. Não adianta você se alimentar bem, você dormir bem,
você ter uma vida onde você pratica vários esportes, se você não tiver uma respiração que seja, no mínimo, uma respiração eficiente. É o seu principal, a sua principal fonte energética. Cada célula do seu corpo precisa de oxigênio para funcionar e você precisa aprender a respirar de maneira eficiente para atingir novos patamares de performance. Vilmes, qual o principal insight que brotou aí nessa construção e desconstrução do nosso bate-papo de hoje? Eu ia falar justamente da longevidade, né? Não à toa que eu tenho esse histórico lá da Arca de Noé. Eu ia dizer que quando a atmosfera atingiu 21% de oxigênio, uma das primeiras vidas a surgir, a gente sabe quem foi já, né? Exatamente. Ele era uma cianobactéria, ele estava produzindo oxigênio. Eu que produzi um pouco de oxigênio. Fantástico, fantástico. Mas é a longevidade. Então, se você respira mais eficientemente, mais conscientemente, talvez esse número de 23 mil respirações por dia caia. Você não precisa de respirar 23 mil vezes. Você diminui isso substancialmente. Com isso, você diminui os batimentos cardíacos. Com isso, você vive mais, vive melhor, vive mais consciente, com mais lucidez. Cara, a principal sacada para mim, o insight, ele vai estar conectado com um outro autor que nós em algum momento traremos para o podcast, que é o Harari. Escreveu aí 3 livros fantásticos que estão aí em várias palestras no TED e tudo mais, o Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. E o Harari, no 21 lições para o século XXI, ele coloca algo que tem a ver com o que nós estamos falando. Então eu vou conectar o ensinamento dele com o meu principal insight. Ele coloca aqui, em um mundo de informações irrelevantes, clareza mental é poder. Então, nós estamos no século XXI vivendo um mundo repleto de informações, uma quantidade absurda de informações relevantes. Então, você ter clareza mental é poder. Harari, legal. E o insight que eu tive com o nosso bate-papo, que se a mente controla a respiração e a respiração controla a mente, respirar de maneira mais consciente e melhor vai te dar o poder que Harari citou, que é o poder da clareza mental. Esse é o insight.